Você vai participar agora do primeiro painel desta tarde do Security Leaders Sul, cujo tema é Autorizando Acessos Anywhere nos Negócios Digitais. As empresas estão preparadas? Então, vamos às respostas. Para mediar este painel, Graça Sermu, e participam, além do diretor de Engenharia de Soluções da Tenion, Felipe Nascimento, o Head of Global Security Operations da Andritz, Gustavo Osman, o coordenador de segurança Sistema FIEP Paraná, Fabiano Dutra, e o gerente de TI da Gaúcha Pharma, Neto. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Graça, por favor. Obrigada. Uma boa tarde a todos, audiência. Boa tarde a todos os participantes do painel também. Security Leader Sul aí, muito bom hoje, né? Um dia tá quente, um dia que tá bem agitado. O pessoal fala, pô, vocês parecem que no Security Leaders combinam. Eu não combino nada, pelo amor de Deus, ao contrário. Eu torço para que esteja tudo bem. Mas é que não é isso, a gente está aqui direto, né? Esse canal, além do Security Leaders, eu faço a TVD com vários painéis e programas, e infelizmente a gente está vendo aí um cenário que não para, né? De incidentes, então não é mais coincidência, gente, é que, na verdade, virou rotina, infelizmente. Cada vez mais perto, né? Exato, né? É péssimo a gente ter que dizer isso, eu não gostaria, com certeza, por isso que eu acho que valorizo muito, muito mesmo, sinceramente, o tempo de vocês aqui, a disposição de vocês, com tantos desafios, para estar aqui compartilhando, né? Compartilhando opiniões, experiências, enfim, opiniões, visões, porque isso eu acho que é fundamental nesse modelo. E agora, nesse painel, a gente vai falar de algo que está preocupando bastante, que a gente botou os acessos anywhere, né? Realmente, agora a gente tem aí as pessoas, a gente estava brincando no painel anterior, o sujeito está em casa e decide que vai trabalhar no café da esquina, e aí, né? Então, assim, o ambiente está híbrido, os acessos estão em todas as partes, em todos os lugares, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é exatamente isso, né? Se o usuário está em qualquer lugar, os acessos também têm que ser ilimitados? Neto, você que já estava aqui comigo, conversando, muito bom. E aí, dá para fazer essa correlação, Neto? Acessos em qualquer lugar, desculpe, né? Usuário em qualquer lugar, acessos ilimitados? Isso soa bem para a Boa tarde, segurança? Graça, obrigado pelo convite de vocês. Pois é um grande desafio, né? Eu acho que nós, como área de tecnologia, a gente está para habilitar o negócio e não restringir, né? Então, como habilitadores do negócio, cabe a gente também estar aí à frente sempre desses desafios, né? Com muita coragem para enfrentá-los, né? E disponibilizar meios seguros de acesso, né? Mas essa palavra ilimitado, ela é difícil, né, Neto? Ela é aquele famoso depende. Com certeza, né, Graça? A gente sabe que precisa sempre estar de acordo com o que a gente pode fazer, mas entende-se que os investimentos precisam acompanhar as políticas, né? Os processos de negócio precisam também acompanhar as nossas políticas de segurança, né? Para além de fornecer meios seguros, né? E evitar isso que a gente está vendo aí todo dia, né? Cada dia uma nova surpresa, né? A pandemia nos atropelou, né? Nos trouxe grandes desafios, mas cabe a nós aí conseguir, de forma segura e equalizada, atender também aos interesses do negócio. Perfeito. Vamos continuar aqui nessa primeira rodada, né, com essa nossa pergunta, se o usuário está em qualquer lugar, os acessos têm que ser ilimitados. Eu vou já colocar aqui para o Fabiano. Fabiano, a sua área de negócios, né, é uma área que eu acho que os acessos têm que estar mesmo ilimitados. Acho que ela é prima da minha, que é a comunicação, né? O pessoal da área de educação, o pessoal quer ter acesso a tudo, de qualquer lugar,
E com a pandemia, né, eu sei que vai voltar muita coisa para o presencial, mas foi uma experiência riquíssima de EAD que a gente ainda não tinha tido, né? E isso teve que realmente viabilizar acessos em qualquer lugar, né? Então, Perfeito, e fala a um gente vem pouco para a aprendendo gente. muito, né? E a gente vem aprendendo muito, na verdade, com esse momento, né? Esse momento pandêmico trouxe um exercício diferente para todos nós aqui, né? E eu acho que sim, o acesso, né? Quando a gente fala o acesso ilimitado, eu acho que se você for falar de barreiras, né, geográficas, da onde o teu colaborador está ou não, eu acho que aí a gente precisa pensar que tem que ser um pouco ilimitado, sim, né? Mas sempre pensando na segurança, né, do que ele vai acessar. O ilimitado é da onde ele está e não ao que ele vai ter acesso, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que todos devemos ter, né? E sempre pensar muito, cada vez mais no comportamento do colaborador, né? Então, quando a gente fala em soluções de segurança da informação, para poder conter, né, esses ataques mais modernos, os zero days que a gente tem visto aí com bastante frequência, cada vez mais estar de olho no comportamento daquele teu colaborador, né, no que ele faz no dia a dia, naquele dispositivo dele, e tentar captar sinais ali que possam demonstrar um comportamento anômalo, diferente daquilo que é a realidade das atividades dele no dia a dia, né, e aí sim tomar medidas, né, de precaução, de bloqueios e tudo mais. Mas eu acho que a questão de limitação geográfica, a gente tem que tentar fazer com que ela inexista. Mas isso não quer dizer que a limitação, né, no ambiente para qual aquele colaborador vai fazer acesso e tudo mais precisa ser ilimitada. Aí eu acho que não. Perfeito. Muito bom. Agora vamos ouvir o Gustavo. Gustavo entrando aqui com a gente. Está estreando, Gustavo, aqui no nosso online? Estou estreando, Graça. Boa tarde, estou estreando, minha primeira vez. E até já brinquei na outra sala que nós estávamos ali do QG, que eu sou quase um impostor aqui, que eu fico próximo de São Paulo. Então, eu estou no Security Leader Sul, mas eu sou do Sudeste. Não, mas tivemos muitos hoje também, né? Que, como você falou, os impostores, mas tivemos sim. É que, na verdade, você sabe que quando a gente abriu aqui o Security Leader Sul, eu falei bastante, né, sobre reunir os líderes do Sul, e aí o pessoal do Nordeste, gente de Pernambuco, pessoal da Bahia, pessoal do Ceará, Brasília, falou, eu estou aqui também, estou aqui na audiência, estou pegando carona aqui. Eu acho que hoje está todo mundo buscando, né, Gustavo, mais informação, mais conhecimento, mais qualificação e mais experiências, porque tem que compartilhar, unir forças, né? Eu acho que é por aí. Exatamente. É um painel sem fronteiras, é igual os acessos dos usuários que nós estamos falando. Né? Exatamente. Olha o ilimitado aí presente. Ilimitado, né? O painel, sim. Mas eu queria até pegar um gancho, acho que no que o Fabiano falou é muito importante, que assim, os acessos têm que ser sem fronteiras, mas não sem limites, né? Acho que na vida nós temos limites para vários tipos de acesso que você não pode entrar em qualquer lugar no momento que você quiser, e no TI isso não é diferente, né? Mas, sem dúvida alguma, assim, os recursos têm que estar disponíveis independente de onde o usuário estiver. Acho que essa é a demanda de negócio, né? Para que não tenha mais aquela tradicional dependência que existia no passado, né? Tem que ser o computador corporativo com o cliente, o software específico instalado, com o usuário X, Y, Z, etc. e tal, e toda uma política muito restritiva que existia, né, de segurança. E que hoje o negócio já não comporta mais isso, né? Precisa ter uma flexibilidade muito maior. Mas uma coisa que nós viemos buscando muito dentro da Andritz, por isso que eu disse que eu queria pegar um gancho do que o Fabiano falou, é que a gente tem buscado fazer muito o que a gente brinca aqui de fazer o patch, né? Atualização dos seres humanos e não só das máquinas, sabe? Porque, assim, a gente sabe que o elo mais fraco da corrente ainda está na ponta. A gente vai lá e investe muito em ferramentas de segurança, só que você pode ter o carro forte, mais forte que você puder pagar, né? Mas ainda assim, se o teu usuário não tiver uma cultura, uma mentalidade de segurança, você está totalmente sujeito ainda a sofrer ataques, né? A passar aí por eventos indesejáveis. Então, assim, na Andritz, a gente tem tentado investir bastante nessa linha também, de criar essa mentalidade de segurança nas pessoas, o que é muito difícil, muito mais difícil que atualizar um computador, um servidor. Não tenha dúvida.
Muito bom o depoimento já aqui. Eu gostaria de convidar, Felipe, para você comentar esses 3 aspectos trazidos aqui pelos nossos convidados, e principalmente quando a gente olha que, de verdade, né, os acessos são hoje ilimitados, né, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de infraestrutura, de dispositivos, não dá para você restringir mais qual vai ser o dispositivo, de que lugar a pessoa vai acessar, mas ficou claro aqui que a questão do limite, né, em relação a esse acesso, do ponto de vista de conteúdo, do que vai acessar, no ambiente corporativo, é algo que tem que ser cuidado, né? Tem que ser monitorado, talvez privilegiado em alguns casos, alguns acessos. Como é que você vê isso? Isso fica mais desafiador quando a gente está num mundo mais anywhere, sem fronteira, Felipe? Não, com certeza. Eu vejo que o mundo ele está cada vez mais digital, né? A transformação digital vem ocorrendo e vem ocorrendo em todas as indústrias e cada vez mais rápido. Antigamente eram as empresas de TI ou financeira que estava sempre à frente, mas agora está todo mundo dentro da transformação digital e transformando cada vez mais. E a TI ela passou de ser um provedor de serviço para ser um provedor de conteúdo para que aquela pessoa seja mais produtiva. Você precisa ser, uma palavra em inglês, é um enabler. Você precisa colocar dentro da mão daquele usuário, daquele colaborador, ferramentas para que ele seja cada vez mais produtivo. Hoje em dia, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, os funcionários em si têm várias exigências que eles precisam, eles também tiveram que se adaptar a trabalhar de casa, agora tem o filho perto, tem o marido no outro escritório, mudou tudo. Então, a gente precisa, além deles terem que mudar totalmente a cultura de trabalhar fora do escritório com tudo novo, você precisa dar ferramentas para eles, para que eles sejam cada vez mais produtivos. Mas, ao mesmo tempo, você, como o Gustavo estava dizendo, você não consegue fazer isso de uma maneira ilimitada, do mesmo jeito que era dentro da rede corporativa, ou do mesmo jeito que ele estava acostumado a fazer antes. Então, o que eu vejo é a mudança cultural é extremamente importante, mas se você conseguir, dentro do seu endpoint, lá falando do seu endpoint, ter a visibilidade e o controle, puxando um pouco a sardinha para o lado da tela, a visibilidade e controle, onde quer que aquele usuário esteja, talvez você consiga trazer cada vez mais perto a experiência que ele tinha dentro da empresa. Porque o medo que a gente tem, ele está na casa dele. O que tem na casa dele? O que está conectado? Será que o laptop do marido está infectado na mesma rede de Wi-Fi que elas se falam? Antigamente eu tinha ali meu NAC travando quem conectava na minha rede. Então, sabendo o que tem naquele laptop, daquele dispositivo em geral, você fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais tranquilo em dar certos tipos de acesso que você não ficaria sem visibilidade nenhuma dentro daquele endpoint. Perfeito. Muito bom, Felipe, você trazer esse ponto, porque é um gancho para eu entrar no segundo aspecto, que é olhar um pouco mais aí a user experience, né? A experiência do usuário. Então, Fabiano, vou começar com você, né? O nosso segundo tópico é como gerenciar os acessos sem impactar a experiência. Ok, nós já entendemos aí que essa pergunta inicial precisou ter um desdobramento, né? A gente precisa entender de que acessos a gente está falando, né? De que tipo de acesso para estabelecer se é ilimitado, se é limitado. E o Felipe trouxe uma coisa muito legal, que é esse novo papel, né? Da própria tecnologia, que é dar espaço, né, e acesso ao conteúdo, mas, ao mesmo tempo, a segurança tem lá as suas regras, enfim, que não tem como abrir, né? E a gente sabe hoje que, além de tudo, você tem compliances aí muito fortes, né, em todas as áreas, LGPD e tudo mais. Então, você vê aí que aí é que está um equilíbrio difícil de você encontrar o usuário, a experiência que ele quer, o seu tipo de usuário, e, ao mesmo tempo, o que você, né, permite, o que não permite, nesse momento de abertura, digamos assim, Fabiano? Eu concordo, inclusive, com o que o Felipe colocou, né, dessa questão dos endpoints, e até pegando um gancho no que ele colocou no final ali, né, quando a gente tem domínio, né, sobre aqueles dispositivos aos quais os usuários estão utilizando, é até mais simples você instalar uma solução de proteção de endpoint, ter visibilidade e aplicar os controles devidos, né?
Mas a partir do momento onde você habilita que os colaboradores possam usar qualquer tipo de dispositivo, ou eles estão usando os dispositivos da casa dele, que ele compartilha em muitos momentos com o filho, com o marido, e assim por diante, isso tudo se torna um pouquinho mais complexo. Mas eu vejo que existe sim, ainda mesmo com toda essa complexidade envolvida, a gente tem um conjunto aí que precisa trabalhar, precisa andar junto, né? A gente precisa falar de processos bem estabelecidos, políticas bem estabelecidas, trabalhar muito fortemente com o desenvolvimento dos colaboradores, porque, como o Gustavo colocou no início, ali na pergunta anterior, o fator-chave do sucesso é o usuário poder colaborar com a cultura de segurança da informação, né? Se ele não é munido de informação, não é desenvolvido para aquilo, certamente aquele elo ali, uma hora, vai ser rompido, né? E em conjunto a tudo isso, né, eu acho que temos, sim, hoje soluções, daí falando um pouquinho mais de tecnologia, que são capazes de habilitar os colaboradores, né, ao negócio, a poder trabalhar, sem que o impacto da segurança, né, seja muito visível. Então, hoje a gente, quando fala de soluções em nuvem, vamos falar um pouquinho de 365 aqui, a gente tem possibilidade de aplicar controles de acesso condicional, então, permitindo que um determinado colaborador acesse aquilo que necessita, desde que tenha algumas condições pré-estabelecidas, né? A gente fala aí hoje de duplo fator de autenticação para tudo, né? Então, são tecnologias que vêm a somar para que a gente possa empoderar os colaboradores a continuar desenvolvendo, e desenvolvendo cada vez mais, inclusive, né? Sem que o fator segurança da informação seja uma barreira, e sim, não, um aliado, né? E que fique transparente, né? Que ele não veja isso, como você falou, como impeditivo, né? Porque Exatamente. já passamos, esse capítulo a gente já deixou para trás, né? Esse capítulo da segurança não tem como voltar. Né, fomos assim por muito tempo, né? Se a gente olhar um histórico muito grande, olhavam para uma área de segurança da informação como, pô, é tudo não, a cultura do não. E isso a gente já desconstruiu, na verdade, né? Mas melhorando a cada dia, porque os acontecimentos aí recentes, né, e todos esses que a gente vem vendo cada vez com mais frequência, está mostrando para todos, né, que é necessário ter o consentimento de segurança da informação consigo mesmo, né? Cada um no seu dia a dia, seja para a vida pessoal, seja para dentro da empresa onde você trabalha. Isso é importante, né? Muito bom. Eu quero aproveitar, Neto, esse contexto, né? Principalmente porque você é um líder de TI, né? Tem uma visão também aí, não só da segurança, mas da TI. Então, nesse tópico, Neto, de como gerenciar os acessos sem impactar a experiência do usuário, me vem aqui uma consideração que é a seguinte, né? Se falou aqui também, o próprio Gustavo falou sobre pessoas, né? Sobre como é difícil, às vezes, esse trabalho, né? De aculturamento, de educação digital. Então, quando a gente hoje vê um cenário onde os incidentes eles são não só públicos, como massificados pela mídia, né? Hoje a gente vê que sai uma informação no site, dali a pouco aquela informação é replicada, dali a pouco está em todas as mídias, né, digitais e não digitais. Você acha que, trazendo aqui para a nossa discussão, isso, de certa forma, pode ajudar ao usuário a entender também que hoje nós estamos vivendo um momento que, ok, a transformação digital é muito interessante, mas tem riscos. Tem riscos. Pode ter risco, inclusive, para a sua própria organização. E isso não deve ser bom quando você trabalha numa empresa, né, que sofre um incidente e que aquela empresa, né, na qual você trabalha, você luta ali para que tenha uma ótima imagem de mercado, ela tem algum nível de comprometimento. O que você acha, Neto? Você acha que isso pode ajudar no User Experience? Eu acho que já está ajudando, tá? Ontem mesmo, diante desses eventos recentes, eu recebi mensagens no WhatsApp de usuários da organização. Você está sabendo o que está acontecendo tão perto de nós? Exato. Né? A gente está com medo disso que está acontecendo. Porém, esse aculturamento ainda precisa acontecer, né? A gente vê que ele ocorre a passos lentos, porque é uma questão muito recente, né? Nós tínhamos todos os ativos embaixo do nosso guarda-chuva, e a partir num primeiro momento a gente correu para disponibilizar o mesmo ambiente, os mesmos acessos, né? As mesmas disponibilidades
para o colaborador lá em home office, e agora precisa se alinhar isso com uns investimentos, né, em infraestrutura, em tecnologias, né, que como o Fabiano mesmo colocou, a gente tem hoje muitas tecnologias disponíveis no mercado, e fazer o aculturamento do colaborador lá na ponta para que ele entenda como que se dá esse processo, né, de ataque, de vazamento de informações, ou como que ele pode ser um vetor para isso ocorrer, ou pode ser, né, um grande aliado para evitar que isso ocorra. Então, o famoso engajamento, né, que hoje é uma palavra que está um pouco desgastada, mas ela é importante nesse momento, né? Eu queria finalizar esse bloco ouvindo o Gustavo, porque a pergunta desse bloco é, Gustavo, como gerenciar os acessos sem impactar a experiência? E eu trouxe para cada um de vocês aqui um cenário, né? Eu queria saber para você, né, o que pode ser uma ferramenta, um aliado que reforça esse discurso de, ok, transformação digital é bacana, vamos todo mundo para casa, ou não, ou vamos decidir como quer trabalhar, mas, olha, gente, existem riscos. E esses riscos a segurança não pode mais assumir sozinha, né? Esses riscos têm que começar a ser compreendidos por todos aqueles que querem usufruir dessa coisa maravilhosa que é a transformação digital e os recursos. Então, fazer esse discurso transparente e chegar não é fácil, como você levantou essa bandeira aqui. Então, quando a gente olha esse impacto da experiência, como é que você, o que você está lançando mão, o que você está usando como recurso para fazer isso se disseminar? Olha, Graça, a atenção no momento está sendo dada muito em cima do tema de gestão de identidade, né? Que é exatamente buscar dar o acesso para o usuário, mas somente o acesso que ele necessita, né? Muitas vezes a gente peca nesse excesso de acesso, né? Nesse excesso de permissão, e é muito difícil gerenciar isso, né? Porque assim são perfis diferentes dentro da empresa, são áreas diferentes, são interações entre áreas diferentes, né? Essa coisa da colaboração, ela tem aí dois lados muito sensíveis, né? Assim, essa coisa de eu ter o acesso à informação na hora que eu preciso, mas ao mesmo tempo você só ter acesso à informação que você precisa e nada mais do que isso, né? Porque é uma forma também de limitar o dano, né? Se aquele usuário eventualmente é comprometido porque ele vazou a senha dele, porque ele não tinha um MFA, porque seja lá por que for, pelo menos você limita, assim, eventualmente os riscos dentro daquelas fronteiras que o usuário tem acesso, né? Então a gente hoje está, e assim, eu assumo que esse era um braço que a gente não tinha assim tanta dedicação como estamos tendo hoje. A gente tem hoje a atenção do board nesse tema, né? Porque de fato, porque assim, realmente é isso que a gente estava discutindo agora há pouco. A gente fez todo já um trabalho, um investimento em cima da questão dos endpoints, né? Hoje nós temos, por exemplo, uma solução de EDR que nos dá a visibilidade do que está acontecendo na ponta, no host, etc. Mas ainda assim, tem todo esse tema agora para tratar, que é essa questão do que é que a pessoa tem acesso, para que esse acesso seja válido, inclusive durante aquele período. Você perguntou o que isso representa para a Andritz. Nós temos, pela característica do nosso negócio, a Andritz trabalha muito conectada com terceiros, com fornecedores, que às vezes nós acessamos o ambiente deles para fazer alguma coisa, ou para manter uma solução que é vendida para eles, ou o contrário, às vezes eles estão entrando no nosso ambiente. Então, imagina que o risco, se algo acontece, não está mais só dentro da minha rede, do meu ambiente. Eu posso infectar o meu cliente. Entendeu? Então, vai muito mais longe do que a gente se preocupar só com o nosso, sabe? Assim, realmente uma cadeia sensível. Toda, né? É uma cadeia toda que pode estar comprometida, né? Sem dúvida. Mas só para finalizar, uma coisa até que a gente estava comentando, assim, como o usuário hoje é um ponto sensível, eu estava lendo há pouco uma notícia aqui, uma matéria, que tem vários grupos de hackers que agora eles estão tentando seduzir o usuário a executar, por exemplo, um ransomware dentro do ambiente da empresa. Então, eles vão lá e te oferecem dinheiro para você intencionalmente executar algo dentro da rede da tua empresa. Eles te oferecem uma parcela do ganho, né, do ataque, para que você faça isso. Olha onde vai, né? Olha até onde chega
entendeu? Assim, Nossa, a destreza desses caras, né? É impressionante. A Gustavo, criatividade. a gente não combinou, né? O pessoal às vezes fala, nossa, é impressionante como a Graça pega os ganchos, mas não é. Estava chegando aqui uma pergunta, eu ia já até direcionar para o Felipe, falando, ok, tudo bem, o Gustavo tocou num ponto importante, gerenciamento de identidade, mas e os acessos privilegiados, hein? Nossa, que preocupação, não, Felipe? Porque o pessoal está trazendo isso aqui, né? E o Gustavo, sem a gente combinar, tocou nesse ponto sensível hoje, né? Não estou dizendo que são os acessos privilegiados que são alvos dessas ações que ele está comentando, mas que, com certeza, hoje, quem tem acesso privilegiado está numa situação realmente, né, de ter ali, né, controles e poder navegar em mares, né, arriscados, né? Como é que você vê isso, Felipe? Quem tem acesso privilegiado está desprivilegiado. Essa é a verdade dentro falando de TI. E a escalação de privilégio, o movimento lateral, são os ataques quase que mais comuns depois que a rede é comprometida. Então, os últimos ataques que a gente teve, inclusive famosos, como a JBS aqui nos Estados Unidos, e o Colonial Pipeline, a maioria foi relacionado a movimento lateral, onde eles ficaram dentro da rede por meses até anos, fazendo um movimento lateral, escalando privilégio, comprometendo a rede. Então, de novo, traz de volta para dentro da visibilidade do seu ambiente. As suas máquinas, falando da rede corporativa, né? Hoje, trabalhando de casa, tudo bem, tem a VPN, você acaba estando dentro da rede de uma maneira, mas aonde você tem acesso? Quais grupos você faz parte? Aonde aqueles grupos estão relacionados? Aquele grupo te dá acesso a quantas outras máquinas dentro desse ambiente? E essas outras máquinas... Então, assim, essa visibilidade que você precisa ter dentro do seu ambiente é crítica nesse sentido. E o que o Gustavo estava comentando, realmente é muito difícil você dar a permissão perfeita para aquele usuário. Já teve vários modelos onde você deixava que o próprio usuário, né, o gerente daquele usuário controlasse para que você desse mais autonomia para o usuário, e aí já voltou porque isso não dá certo, a hora que você vê está uma bagunça. Então, assim, é um problema muito grave você conseguir fazer esse tipo de gerenciamento pontual, né? E traz isso tudo naquele jargão que hoje todo mundo conhece, que é o Zero Trust. Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim. Mas para você chegar nesse ponto, existem tantas camadas dentro dela que vai de pessoas, processos, ferramentas, para que você consiga fazer isso de uma maneira efetiva de verdade, senão você acaba enxugando gelo. E, de novo, falando um pouco da plataforma, tendo essa visibilidade aonde quer que o endpoint esteja, um dos nossos módulos, inclusive, é chamado de Impact, que fala justamente disso, elevação de privilégio, escalação de privilégio, movimento lateral, onde que aquele usuário tem acesso, aquela máquina fala com quem. Então, a gente é uma coisa que está no nosso radar e faz parte do nosso módulo de core. Eu vou começar, muito bom, gente, tá excelente aqui nossa segunda rodada. Antes de trazer o terceiro e último tópico, estou aqui 40 minutos para a gente falar de tudo isso, eu sou a senhora do tempo aqui, né? Mas eu fico vendo tantas perguntas da audiência e eu fico aqui vendo se tem alguma questão, né, que, por acaso, a audiência esteja trazendo que a gente não esteja cobrindo, né? Então, assim, grande parte das perguntas aqui da audiência é justamente o quanto, né, a segurança está preparada para isso. Então, assim, eu vou acabar indo por esse tema e saber de vocês. Sim, foi tudo muito rápido, né? É claro que até eu acho que foi o Fabiano que comentou, a gente já virou essa página, a gente tinha lá um modelo muito restritivo, isso já veio evoluindo. Mas será que a segurança hoje está preparada para atender a essa demanda? Eu vou começar com o Neto, que está numa situação mais confortável, né, por ser gerente de TI, está numa situação, não está respondendo só pela segurança, quando esse pessoal de segurança pensa um pouquinho. Mas, Neto, tem que estar mais bem preparada? Você acha que... E aí eu estou generalizando, tá? Não estou falando de A, B ou C, ou da empresa, ou de um profissional, eu estou dizendo da segurança como um todo. Preparada em termos de processos, de tecnologias, para fazer frente a uma demanda como essa, um cenário desse de incidentes. O que é que você acha, né? A gente precisa acelerar, a gente precisa correr contra o tempo. Precisa, né?
porque né, existiu um espaço muito curto aí, onde a gente fez a transferência desse pessoal para home office, enfim, teve todo esse movimento, e eu sinto, e até vejo pelos casos que a gente tem visto acontecer por aí, que não conseguiu se alinhar o investimento de segurança, de tecnologia, com a velocidade que as coisas aconteceram. Então, precisa sim um alinhamento, mas muito importante é essa questão do processo, né, do aculturamento. A LGPD também é muito jovem no nosso, né, no nosso cotidiano, né? O Gustavo comentou antes a respeito do usuário, daqui a pouco o usuário pode estar começando a ser assediado a fazer isso. A LGPD também prevê, né, uma corresponsabilização aí do usuário referente às suas ações dentro de um ambiente corporativo. Então, identificar isso, corrigir esse processo, melhorar isso, né? Isso são fatores fundamentais e é aí que a gente tem que trabalhar com força total. Perfeito. Fabiano, vou aproveitar, além dessa questão da segurança estar preparada, né? Dei um tempo aí para o pessoal de segurança pensar aí na resposta, mas tem também perguntas aqui. O Marcelo Bueno faz uma pergunta aqui para você, depois tem uma específica também para o Gustavo. Em termos de tecnologias, né? Não de produtos especificamente, mas, por exemplo, o Gustavo falou desse momento de olhar mais para o gerenciamento, né, de identidade. Então, você acha que soluções, essas questões de duplo fator de autenticação, você acha que também, além da segurança estar preparada, os usuários também estão preparados para ter e poder lidar com processos, né, um pouco mais exigentes do ponto de vista de conexão, de acesso, um duplo fator toda vez que tiver que acessar um dado que é mais, né, crítico? O que você acha? Agora eu aliviei para vocês, né? Não é só a segurança que tem que estar preparada, né? Eu vou começar pelo tópico do painel, né? Mas acho que falar que a segurança da informação está 100% preparada não estaria sendo realista, né? Com a realidade atual. Então, a gente sabe que quando a gente fala de segurança da informação, a gente sempre está correndo atrás. E é fato, e assim vai ser, né? Para sempre. Então, é um amadurecimento. Eu acho que a gente está amadurecendo sim, tem bastante tecnologia hoje no mercado à disposição para frear uma série de eventos, uma série de ataques, mas a gente não está 100% preparado. É uma construção que ela é contínua, ela não para, né? Então, além de tecnologia, como eu falei, o desenvolvimento do ser humano é fundamental. Então, se as empresas têm que se preparar, né, para que possam fazer programas ali recorrentes, educativos, né, de conscientização para os seus colaboradores, porque a cada novo evento que acontece, um novo comportamento é explorado. Então, se você não está levando isso até o seu usuário final com bastante recorrência, uma hora ou outra ele vai acabar sendo uma vítima, né? Justamente pelo fato de que a gente sabe que a tecnologia ela não protege 100%. O fator humano ali ele é fundamental. E quando você comenta, a Graça, ali da pergunta, eu não me recordo o nome da pessoa que perguntou, mas... Já volto aqui para ela. Não foi. Gente, é bastante pergunta, hein? Não é fácil, não. Foi do Marcelo Bueno. Legal, Marcelo. Obrigado pela pergunta, né? E, assim, eu acho que as pessoas estarem preparadas, eu acho que 100% não. Sempre existe a resistência. Eu tenho um case nosso, né, do sistema FIEP. A gente habilitou aí a parte de MFA para todos os colaboradores da nossa organização. Então, é um fato que aconteceu no último ano, né? Muito disso por causa da pandemia. E a gente tinha, mas assim, a gente às vezes subestima um pouco, porque a gente tinha uma imagem, né, de que a gente sofreria com muita resistência, que o pessoal não iria fazer, ia se negar e tudo mais. E a gente foi aos poucos, né, em doses homeopáticas, mostrando a realidade, mostrando a necessidade de se ter essas tecnologias, né, para poder conter esses problemas todos que a gente está vendo. E quando a gente lançou o programa, né, no sistema FIEP, implementamos para todos os colaboradores, olha, eu
posso dizer para vocês que a gente não teve 5% de resistência, falando de um... Olha só, que interessante isso, Fabiano. Exato, e falando de um ambiente em que a gente está falando de mais de 3.400 colaboradores, é bastante gente envolvida, né? Muito, claro, muita gente. Para que a gente pudesse chegar lá, nós fizemos um trabalho interno, comentamos muitas vezes, divulgamos muitas vezes internamente os problemas recorrentes com o WhatsApp, o próprio roubo, né, o sequestro do WhatsApp, né, os golpes que foram divulgados amplamente na mídia, colocando os pontos assim para ir conscientizando as pessoas. E chegou num determinado momento, a gente colocou que agora é o momento de nós fazermos a nossa virada interna. E fizemos e foi muito bem sucedida. Então, eu acho que dá para fazer sim, a gente quebra essa resistência aos poucos, né? Perfeito, muito bom. Excelente também vocês trazerem esses exemplos, né? São insights que, com certeza, são compartilhados e que servem aí como referência para todos os outros. Gustavo, seguindo aqui o nosso, muito obrigada aí pela contribuição também, trazendo casos, né? Nem sempre em segurança a gente pode trazer muitos, mas aqueles que a gente traz e compartilha são muito bem-vindos. E fico à disposição também, né? Ótimo, bacana. Muito legal. Gustavo, muito bom você trouxe esse ponto, né, que acabou gerando toda essa discussão, inclusive a minha equipe aqui já trouxe vários links aqui sobre esse novo tipo de ataque, a gente já vinha falando ontem, né, dessas variações. Então, eu queria justamente, né, já que você levantou esse aspecto, ver com você o quanto você acha que a segurança está preparada para um cenário onde a gente já se depara com ataques usando esse tipo de recurso, né, interno. Então, complicado, né, Gustavo, realmente, né? Sem dúvida. Tá cada vez mais difícil, né? Eu estava brincando antes que a criatividade deles parece que não tem limite, né? Mas, assim, eu acho que nós não estamos preparados, nós estamos nos preparando, né? Com toda essa dinâmica que acontece e a gente vê a cada dia. Mas eu acho que hoje a área de segurança, ela está vivendo um momento ou uma oportunidade que ela nunca viveu. Porque no passado, segurança era teórico, era muito teórico. Quando a gente tentava vender uma solução para o board da empresa, implementar uma solução onde a gente falava que isso aqui é para prevenir que os nossos dados sejam criptografados. Isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás, era super teórico, né? Assim, era difícil. E hoje, o Neto falou, está acontecendo no meu vizinho. O Neto tá com uma faca e o queijo na mão lá agora, Neto, para justificar algum investimento aí. Né? Mas não só ele. Quer dizer, isso hoje é realidade, isso está acontecendo. As pessoas estão falando sobre isso no corredor da empresa, sobre o ataque do WhatsApp, o que nunca aconteceu no passado. Então, assim, não quer dizer que fica absurdamente mais fácil, os investimentos são altos. O Felipão dá um desconto bom para a gente lá na solução da Tânio, né, Felipão? Mas... Com certeza, pode dar meu nome lá. Pode dar o nome. Mas assim, a gente tem uma atenção que talvez a gente nunca tenha tido no passado, né? Então, eu acredito muito nesse momento, sabe? Eu acho que isso é o principal hoje para as organizações e para os CISOs, para os responsáveis por segurança dentro das corporações. É aproveitar esse timing para a gente conseguir mostrar que a teoria ficou para trás. Agora é na prática. Se a gente não agir agora, amanhã, infelizmente, a gente pode estar na mesma situação dos nossos colegas. Muito bom. Pessoal, excelente. Nós cumprimos aqui a nossa pauta muito bem. As perguntas aqui já acompanhei, respondemos todas elas. É óbvio que a gente não consegue, né, nesses 40 minutos, cobrir um tema tão vasto, mas foi sensacional a experiência que vocês trouxeram. Felipe, eu gostaria que você, junto comigo, aí, agradecesse a participação, né, esse timaço que a gente conseguiu reunir aqui, e esse debate também, e deixando aí a sua mensagem final aí também, Felipe, por favor. Obrigado, Graça. Agradeço muito a todos, Gustavo, Fabiano, Neto, foi muito rica a discussão, e quero colocar a Tenium à disposição não somente para vocês, mas para todo mundo que está nos assistindo, conversar um pouco mais e entender como a plataforma da Tenium consegue ajudar vocês em tudo isso que a gente conversou e muito mais. É uma plataforma completa que traz a visibilidade e controle para o seu ambiente distribuído dentro do data center, não importa.
gente está aqui para ajudar. Eu vou dizer novamente meu e-mail, felipe.nascimento@tanium.com. Tá? Fiquem à vontade para entrar em contato, adoraria conversar mais com vocês. Muito obrigado. Esse visual aí é do Texas? Não, né? Esse é do Arizona. É só janela? Não, aqui em Sedona, no Arizona. Ah, tá bom, que bom. Texas não tem montanha. Pois é, é só aquela aridez, né? É reto. É reto, né? Que bom, Felipe, contar com você daí, apoiando a gente aqui nesse tema, trazendo aqui para o Security Leaders, né? Também estreando, até estreando aqui com a gente, mas trazendo um tema que bombou aqui, acesso realmente, gerenciamento de identidade, toda essa preocupação em fazer esses acessos de forma segura. E fantástico, como sempre, Security Leader trazendo a experiência, né, Felipe? Porque eu acho que quem está no front é que dá a medida, né, desse desafio, né? Quem está no front todo dia aí, como vocês, como Neto, Fabiana e Gustavo, é que trazem a realidade de como essas coisas estão se desenvolvendo. Então, só tenho a agradecer. Foi excelente, um fortíssimo abraço, boa sorte nesses desafios. Contem aqui conosco, com esse canal da TVD, do Security Leaders. Neto, obrigadíssima. Um abraço aí para todos. Um bom Muito evento obrigada. a todos. Obrigado. Boa sorte aí. Boa Fabiano, tarde obrigada. Boa tarde. Gustavo, obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. E vocês da audiência continuem conosco, hein? Tem mais Security Leaders. É isso aí, Graça. Parabéns aos nossos participantes.